Você já sentiu aquela sensação de que o mundo inteiro está conspirando contra você? Aquela raiva que sobe do peito, queima por dentro e parece que vai explodir a qualquer momento? Eu sei exatamente como é. Durante anos, eu fui refém das minhas próprias emoções. Uma palavra mal colocada, um olhar torto, um comentário desnecessário, e lá estava eu, completamente descontrolado, deixando que outras pessoas ditassem o meu estado emocional. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de você nunca mais sentir essa raiva destrutiva? E se eu te revelasse que há uma maneira comprovada, testada por mais de 2000 anos, de você se tornar completamente imune aos ataques emocionais dos outros? Não estou falando de suprimir suas emoções ou de se tornar uma pessoa fria e insensível. Estou falando de algo muito mais poderoso. O domínio completo sobre a sua mente. Aqui no canal Mentalidade Estoica, nós exploramos os ensinamentos dos grandes mestres da filosofia antiga que descobriram os segredos para uma vida de paz interior absoluta. E hoje, eu vou compartilhar com você as técnicas mais poderosas que transformaram imperadores romanos, gladiadores e filósofos em pessoas inabaláveis diante de qualquer provocação. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir não apenas como nunca mais sentir raiva, mas também como usar essa transformação para se tornar a versão mais poderosa e equilibrada de si mesmo. Mas antes de começarmos essa jornada transformadora, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho, porque conteúdos como este podem mudar completamente a sua perspectiva de vida. Hoje é dia de mudança. Vamos juntos nessa jornada rumo à grandeza interior. Se você quer levar o estoicismo para o próximo nível, é hora de virar membro do canal Sabedoria Estoica. Seja o primeiro a assistir aos vídeos. Receba o Playbook gratuito, A Arte de Viver, seu guia sobre sabedoria, coragem, temperança e justiça no dia a dia. Tenha emojis exclusivos para mostrar que faz parte dessa comunidade focada em autocontrole e crescimento real. Sua assinatura também apoia mais conteúdos como esse e fortalece um movimento de transformação pessoal. Clique no botão de inscrição agora e comece sua jornada com propósito. A raiva é uma prisão voluntária. Deixe-me começar com uma verdade que vai doer. Toda vez que você sente raiva de alguém, você está se tornando escravo dessa pessoa. Sim, você ouviu certo. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo antigo, escreveu em suas meditações: quantas dificuldades evitamos quando cessamos de irritar-nos com as ações dos outros. Pense comigo. Quando alguém te ofende e você sente raiva, quem está realmente controlando suas emoções naquele momento? Você ou a pessoa que te provocou? A resposta é clara e devastadora. Você entregou o controle da sua paz interior para alguém que talvez nem se importe com o que você está sentindo. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos da história, passou a vida estudando essa emoção destrutiva. Ele descobriu algo revolucionário. A raiva não é uma reação natural e inevitável. É uma escolha. Uma escolha inconsciente, talvez, mas ainda assim uma escolha. E se é uma escolha, isso significa que você pode aprender a escolher diferente. Mas aqui está o problema. Nossa sociedade moderna nos ensinou exatamente o contrário. Fomos condicionados a acreditar que sentir raiva é normal, que é uma resposta saudável à injustiça, que precisamos extravasar nossa raiva para nos sentirmos melhor. Isso não é apenas errado, é perigoso. Cada vez que você alimenta sua raiva, você está fortalecendo essa emoção destrutiva, tornando-se mais propenso a senti-la novamente. A verdade é que a raiva é como um vício. Quanto mais você a alimenta, mais ela cresce. E assim como qualquer vício, ela te promete alívio, mas te entrega apenas mais sofrimento. Você já notou como, depois de um acesso de raiva, você se sente vazio, exausto, até mesmo envergonhado?
Isso acontece porque a raiva consome uma quantidade enorme de energia mental e física, deixando você mais fraco do que antes. Os filósofos estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles perceberam que a raiva é, na verdade, uma forma de insanidade temporária. Aristóteles a definiu como loucura momentânea, e os estoicos foram além. Eles a viam como uma doença da alma que precisa ser curada, não alimentada. O segredo estoico que mudou tudo agora. Deixe-me compartilhar com você o insight mais poderoso dos filósofos estoicos, aquele que pode transformar completamente sua relação com as emoções negativas. Está pronto? Aqui está. As pessoas não podem te ofender. Elas podem apenas tentar te ofender. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, disse: "Ninguém pode te machucar sem a sua permissão." Pense na profundidade dessa afirmação. Um homem que foi literalmente escravizado, que sofreu abusos físicos e psicológicos, descobriu que sua liberdade interior era inabalável. Como isso é possível? A resposta está na compreensão de uma distinção fundamental. Existe uma diferença entre o que acontece para você e o que acontece em você. O que acontece para você são os eventos externos, as palavras dos outros, suas ações, suas atitudes. O que acontece em você são suas interpretações, seus julgamentos, suas reações emocionais. E aqui está a parte revolucionária. Você não tem controle sobre o primeiro, mas tem controle absoluto sobre o segundo. Quando alguém te chama de idiota, por exemplo, o que realmente aconteceu? Uma pessoa moveu a boca de uma determinada maneira, produzindo vibrações no ar que chegaram aos seus ouvidos. Essas vibrações não têm poder algum sobre você. O que tem poder é a interpretação que você faz dessas vibrações, o significado que você atribui a elas. Marco Aurélio expressou isso de forma brilhante. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Este é o fundamento de toda a sabedoria estoica. A distinção entre o que depende de nós e o que não depende de nós. Mas vamos ser honestos, isso não é fácil de aceitar. Nossa mente está programada para reagir automaticamente aos estímulos externos. Quando alguém nos critica, nosso primeiro impulso é nos defender. Quando alguém nos ignora, nosso primeiro impulso é nos sentir rejeitados. Quando alguém nos contraria, nosso primeiro impulso é contra-atacar. Esses impulsos são naturais, mas não são inevitáveis. E aqui está onde a filosofia estoica se torna não apenas uma teoria bonita, mas uma ferramenta prática de transformação pessoal. Os estoicos desenvolveram técnicas específicas para interromper esses padrões automáticos de reação e substituí-los por respostas conscientes e equilibradas. A técnica dos 3 filtros vou te ensinar agora uma das técnicas mais poderosas dos filósofos estoicos para lidar com situações provocativas. Eu chamo de a técnica dos 3 filtros, baseada nos ensinamentos de Sócrates e aprimorada pelos estoicos. Toda vez que alguém disser ou fizer algo que normalmente te irritaria, antes de reagir, passe a informação por estes 3 filtros. Primeiro filtro: é verdade? Pergunte-se, o que essa pessoa está dizendo ou fazendo reflete uma verdade sobre mim ou sobre a situação? Na maioria das vezes, você descobrirá que não. Comentários ofensivos geralmente dizem muito mais sobre quem os faz do que sobre quem os recebe. Quando alguém te critica de forma destrutiva, isso revela mais sobre suas próprias inseguranças, frustrações e limitações do que sobre os seus defeitos. Sêneca observou: um homem é tanto quanto acredita ser. Se você não acredita na validade da crítica, por que permitir que ela afete seu estado emocional? Lembre-se, a opinião dos outros sobre você não é um fato objetivo sobre quem você é. É apenas uma opinião. Segundo filtro, é útil? Mesmo que haja um grão de verdade na provocação, pergunte-se: essa informação é útil para o meu crescimento pessoal?
Críticas construtivas, mesmo quando mal formuladas, podem ser oportunidades de aprendizado. Mas insultos gratuitos, comentários maliciosos ou provocações desnecessárias não agregam valor algum à sua vida. Marco Aurélio praticava um exercício diário. Ao final do dia, ele refletia sobre todas as interações que teve, identificando quais foram úteis para seu desenvolvimento e quais foram apenas ruído desnecessário. Essa prática o ajudou a desenvolver um filtro mental automático que rejeitava informações inúteis antes mesmo que elas pudessem afetar seu equilíbrio emocional. Terceiro filtro. É gentil? Este filtro não se refere ao tom de voz ou às palavras utilizadas, mas à intenção por trás da comunicação. A pessoa está tentando te ajudar, mesmo que de forma desajeitada, ou está simplesmente tentando te machucar? Existe uma diferença fundamental entre feedback honesto e ataque pessoal, mesmo que ambos possam soar desagradáveis no momento. Quando você aplica esses 3 filtros, algo mágico acontece. Você percebe que a grande maioria das provocações que recebe diariamente não passa nem pelo primeiro filtro. São simplesmente ruídos irrelevantes que não merecem sua atenção emocional. Epicteto ensinou: não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre os fatos. A técnica dos 3 filtros é uma forma prática de controlar esses julgamentos, garantindo que você só invista energia emocional em informações que realmente importam. Por que as pessoas te provocam? Espere. Há algo ainda mais profundo que precisamos entender. Por que as pessoas te provocam? Por que elas parecem ter tanto prazer em tentar te irritar? A resposta vai te surpreender e, mais importante, vai te libertar definitivamente dessas armadilhas emocionais. Sêneca passou anos observando o comportamento humano na corte imperial romana, um dos ambientes mais tóxicos e politicamente carregados da história. Ele descobriu algo fascinante. Pessoas que provocam os outros estão sempre tentando preencher um vazio interior. Elas não estão atacando você, estão expressando sua própria dor. Pense comigo, uma pessoa verdadeiramente feliz e realizada tem necessidade de diminuir os outros? Alguém que está em paz consigo mesmo sente prazer em provocar conflitos desnecessários? A resposta é óbvia: não. Pessoas equilibradas não desperdiçam energia tentando irritar os outros. Quando alguém te ataca verbalmente, está te dizendo muito sobre sua própria condição emocional. Está revelando suas inseguranças, seus medos, suas frustrações. Na verdade, está pedindo ajuda da única forma que conhece, através da agressão. Marco Aurélio entendeu isso profundamente quando escreveu: sempre que alguém te prejudica, lembra-te que essa pessoa está sendo guiada por sua própria opinião sobre o que é bom ou ruim. E se essa opinião está errada, a pessoa prejudicada é ela mesma, não você. Essa perspectiva muda tudo. Em vez de se sentir atacado, você pode começar a sentir compaixão. Em vez de raiva, você pode sentir pena. E aqui está o paradoxo mais belo da filosofia estoica. Quando você para de se defender, quando para de revidar, quando para de se sentir ofendido, você se torna literalmente invencível. Por quê? Porque você retirou da pessoa provocadora exatamente o que ela estava procurando: sua reação emocional. Sem sua reação, a provocação perde todo o seu poder. É como tentar começar uma briga de boxe sozinho. Simplesmente não funciona. Mas há outro elemento crucial aqui. Muitas vezes, as pessoas te provocam porque você permite. Sim, você leu certo. Inconscientemente, através das suas reações, você ensina às pessoas como te tratar. Quando você reage com raiva a uma provocação, está enviando uma mensagem clara: este é o botão que vocês devem apertar para me desestabilizar. Os estoicos chamavam isso de reforço negativo.
Cada vez que você reage emocionalmente a uma provocação, está reforçando o comportamento da outra pessoa, garantindo que ela continuará te provocando no futuro. É um ciclo vicioso que só pode ser quebrado por você. A armadura mental dos imperadores agora. Vou revelar a você a técnica mais poderosa desenvolvida pelos imperadores estoicos para se protegerem de ataques emocionais. Eu chamo de armadura mental. E ela é tão eficaz que pode te tornar completamente imune às provocações dos outros. Marco Aurélio governou o Império Romano no seu auge de poder, lidando diariamente com senadores ambiciosos, generais arrogantes, filósofos críticos e cidadãos descontentes. Ele precisava de algo mais do que boa vontade para manter sua sanidade mental. Ele precisava de um sistema. A armadura mental consiste em 3 camadas de proteção que você pode ativar mentalmente antes de qualquer interação potencialmente provocativa. Primeira camada: o escudo da perspectiva. Antes de entrar em qualquer situação onde você pode ser provocado, lembre-se de que você está observando a vida de uma perspectiva muito limitada. Aquela pessoa que está sendo rude com você pode estar passando pela pior semana da vida dela. Aquele colega que te criticou injustamente pode estar lidando com problemas pessoais devastadores que você nem imagina. Marco Aurélio praticava este exercício. Ele imaginava toda a situação conflituosa como se a estivesse observando de muito longe, como um pássaro voando alto sobre a cena. Dessa perspectiva ampliada, os conflitos humanos parecem pequenos e temporários, perdendo muito do seu poder emocional. Segunda camada: o escudo do tempo. Pergunte-se: isso vai importar daqui a 5 anos? E daqui a 5 meses? Frequentemente nem daqui a 5 dias. A maioria das coisas que nos irritam profundamente hoje serão completamente esquecidas amanhã. Por que desperdiçar energia emocional preciosa com algo tão temporário? Sêneca escreveu: é provável que algumas de suas dificuldades sejam imaginárias, mas certamente se tornarão reais se você continuar pensando nelas. O escudo do tempo te ajuda a distinguir entre problemas reais que merecem sua atenção e dramas momentâneos que vão desaparecer sozinhos. Terceira camada: o escudo da morte. Esta pode parecer mórbida, mas é a mais poderosa de todas. Lembre-se de que tanto você quanto a pessoa que está te provocando vão morrer um dia. Marcos Aurélio meditava diariamente sobre a morte, não por pessimismo, mas por sabedoria. Quando você realmente internaliza a brevidade da vida, discussões pequenas e ofensas menores perdem completamente seu significado. Epicteto, que sobreviveu à escravidão e à tortura, disse: é impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. A proximidade da morte nos ensina a humildade suprema e a perspectiva definitiva. Diante da mortalidade, quantas das suas irritações diárias realmente importam? Quando você usa essas 3 camadas simultaneamente, algo extraordinário acontece. Você se torna emocionalmente invulnerável. Não porque você parou de sentir, mas porque você desenvolveu a capacidade de sentir apenas o que vale a pena sentir. O poder da indiferença estratégica. Existe um conceito estoico que pode revolucionar completamente sua vida: a indiferença estratégica. Não confunda com frieza ou insensibilidade. Indiferença estratégica é a habilidade de não se afetar por coisas que estão fora do seu controle, preservando sua energia emocional para o que realmente importa. Sêneca era mestre nessa arte. Como conselheiro do imperador Nero, um dos governantes mais instáveis e perigosos da história, ele precisou desenvolver uma pele emocional extremamente resistente. Sua vida dependia literalmente da sua capacidade de não reagir às provocações imperiais. Mas como desenvolver essa indiferença estratégica sem se tornar uma pessoa fria e desconectada?
A resposta está na compreensão de uma distinção fundamental entre responder e reagir. Reagir é automático, emocional, impulsivo. Quando alguém te provoca e você reage, está sendo controlado pelas circunstâncias externas. Sua resposta é previsível, descontrolada e frequentemente prejudicial aos seus próprios interesses. Responder é consciente, racional, estratégico. Quando você responde, está escolhendo deliberadamente como se comportar baseado nos seus valores e objetivos, não nas emoções do momento. Suas respostas são imprevisíveis para quem tenta te manipular, porque elas não seguem o padrão emocional esperado. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Perceba isso e você encontrará força. A indiferença estratégica é exatamente isso. Reconhecer que você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar completamente suas reações a essas ações. Aqui está um exercício prático que transformou minha vida. Toda manhã, antes de sair de casa, eu me preparo mentalmente para 3 provocações que posso receber durante o dia. Eu visualizo como reagiria automaticamente e depois imagino como responderia estrategicamente. Essa preparação mental cria uma espécie de firewall emocional que filtra provocações antes que elas afetem meu estado interno. A indiferença estratégica não significa que você não se importa com nada. Significa que você se importa seletivamente, investindo sua energia emocional apenas nas coisas que realmente merecem sua atenção. É como ter um orçamento emocional. Você não gasta tudo em pequenas irritações porque está poupando para investir no que realmente importa. A transformação da raiva em sabedoria ágora, chegamos ao ponto mais avançado dos ensinamentos estoicos, como transformar a raiva em combustível para o crescimento pessoal. Isso mesmo, você pode usar as provocações dos outros como ferramentas para se tornar uma pessoa melhor. Sêneca descobriu algo revolucionário. Toda vez que alguém te irrita, essa pessoa está te oferecendo uma oportunidade de ouro para desenvolver suas virtudes. Como assim? Vou explicar. Quando alguém é rude com você, você tem a oportunidade de praticar a paciência. Quando alguém te critica injustamente, você pode praticar a autoconfiança. Quando alguém tenta te humilhar, você pode praticar a dignidade. Cada provocação é um exercício disfarçado para o fortalecimento do seu caráter. Marco Aurélio via seus inimigos como seus professores particulares. Ele escreveu: "O melhor vingança é não se parecer com o seu inimigo." Toda vez que alguém tentava provocá-lo, ele via como uma chance de demonstrar a diferença entre um homem comum e um imperador filosófico. Mas existe uma técnica específica para fazer essa transformação acontecer. Eu chamo de o protocolo da gratidão inversa. Passo 1. Reconheça a provocação. Em vez de negar ou minimizar o que aconteceu, reconheça objetivamente: esta pessoa acabou de tentar me provocar. Não adicione julgamentos como "que pessoa horrível" ou "como ele ousa". Apenas observe o fato nu e cru. Passo 2. Identifique a virtude em jogo, pergunte-se: que virtude eu posso praticar nesta situação? Paciência, coragem, justiça, temperança? Toda provocação é um convite para exercitar alguma qualidade admirável. Passo 3. Agradeça mentalmente. Isso pode soar absurdo no começo, mas funciona. Agradeça mentalmente a pessoa que te provocou por ter te dado essa oportunidade de crescimento. Você não precisa falar isso em voz alta, isso seria estranho. Mas o simples ato de sentir gratidão inverte completamente a polaridade emocional da situação. Passo 4. Haja a partir da virtude agora. Em vez de reagir à provocação, responda a partir da virtude que você identificou. Se é paciência, responda com calma. Se é coragem, responda com firmeza respeitosa. Se é justiça, responda com equidade.
Quando você aplica esse protocolo consistentemente, algo mágico acontece. Você para de ver as pessoas difíceis como problemas e começa a vê-las como oportunidades. Sua vida se torna um ginásio para o desenvolvimento do caráter, e cada provocação se torna um exercício para fortalecer sua virtude. Epicteto, que transformou sua experiência como escravo em sabedoria filosófica, disse: não peça para que as coisas aconteçam como você quer. Queira que elas aconteçam como acontecem, e você será feliz. Essa é a essência da transformação estoica. Em vez de lutar contra a realidade, aprender a dançar com ela. A prática diária da imperturbabilidade, mas como levar tudo isso para a vida prática? Como desenvolver essa fortaleza mental no dia a dia? Vou compartilhar com você agora o sistema de treinamento mental que uso pessoalmente e que ensinei para milhares de pessoas através do canal Mentalidade Estoica. Manhã, o ritual da preparação. Mental todo dia. Antes mesmo de verificar o celular ou ler as notícias, dedique 5 minutos para se preparar mentalmente para o dia. Marco Aurélio fazia isso todas as manhãs, e suas meditações são basicamente o registro dessas reflexões matinais. Sente-se em um local silencioso e faça estas 3 perguntas. Que tipo de pessoas vou encontrar hoje? E como posso manter minha paz interior independentemente do comportamento delas? 2. Que valores vou praticar hoje, não importa o que aconteça ao meu redor? 3. Como posso usar qualquer adversidade que enfrentar hoje como uma oportunidade de crescimento? Este ritual de 5 minutos cria uma espécie de vacina mental contra as provocações do dia. Quando você já antecipou mentalmente as possíveis dificuldades, elas perdem muito do seu poder de te desestabilizar. Durante o dia, a técnica da pausa estoica, toda vez que sentir o primeiro sinal de irritação surgindo, pratique a técnica da pausa estoica. Pare tudo o que está fazendo por 3 segundos. Respire profundamente e se pergunte: o que Marco Aurélio faria nesta situação? Pode parecer simples demais, mas essa pausa de 3 segundos é tempo suficiente para interromper a reação automática e ativar sua resposta consciente. Sêneca escreveu: toda nova obra de gênio humano deve superar uma grande resistência inicial. A resistência inicial é sua tendência automática de reagir com raiva. A pausa estoica é sua ferramenta para superar essa resistência. Noite. A reflexão da sabedoria. Antes de dormir, reserve 5 minutos para fazer uma revisão estoica do dia. Não para se culpar pelos erros, mas para extrair lições dos desafios enfrentados. Pergunte-se: em que momentos hoje eu mantive minha paz interior? 2. Em que momentos eu poderia ter respondido de forma mais sábia? 3. Que virtudes eu pratiquei hoje e como posso aprimorá-las amanhã? Esta reflexão noturna transforma cada dia em uma aula de filosofia prática. Com o tempo, você desenvolve uma sabedoria acumulada que torna você praticamente imune às provocações externas. O exercício do espelho estoico 1 vez por semana. Pratique este exercício poderoso. Olhe-se no espelho e diga em voz alta: eu sou responsável pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções e pelas minhas reações. Ninguém mais tem poder sobre minha paz interior, a menos que eu permita. Pode parecer estranho no começo, mas esse exercício programa sua mente subconsciente com a verdade fundamental do estoicismo. Você é o único responsável pelo seu estado emocional. Estudos de caso. Aplicação. Real, deixe-me compartilhar com você alguns exemplos reais de como esses princípios transformaram situações específicas. Estes são casos de pessoas que aplicaram a sabedoria estoica em circunstâncias desafiadoras da vida moderna. Caso 1. O chefe tóxico João. Trabalhava para um gerente extremamente difícil que parecia ter prazer em humilhar os funcionários publicamente. Toda semana, João voltava para casa estressado, irritado e esgotado emocionalmente.
Depois de descobrir os princípios estoicos, ele decidiu aplicar a técnica dos 3 filtros. Na próxima vez que o chefe o criticou na frente de todos, João perguntou-se: é verdade? É útil? É gentil? Percebeu que a crítica não era verdadeira, baseada em informações incorretas, não era útil, puramente destrutiva e definitivamente não era gentil, motivada por crueldade. Em vez de reagir com raiva como sempre fazia, João simplesmente respondeu: obrigado pela observação. Vou verificar essas informações e te dou um retorno. Sua calma desconcertou completamente o chefe, que esperava uma reação defensiva. O resultado? O chefe parou de provocá-lo. Como João não estava mais fornecendo a reação emocional que alimentava o comportamento tóxico, o padrão se quebrou naturalmente. Caso 2. O relacionamento difícil. Maria estava em um relacionamento com uma pessoa extremamente crítica que constantemente apontava seus defeitos e a fazia se sentir inadequada. Aplicando a indiferença estratégica, ela parou de se defender ou tentar convencer o parceiro de que estava errado. Em vez disso, quando recebia uma crítica, ela simplesmente dizia: interessante perspectiva, ou vou pensar sobre isso. Parou de alimentar as discussões com reações emocionais. O resultado foi surpreendente, ou as críticas pararam porque não geravam mais drama, ou ela percebeu que o relacionamento não valia a pena continuar. A filosofia estoica não salvou o relacionamento de Maria, mas a salvou de anos de sofrimento desnecessário em um relacionamento tóxico. Caso 3, as redes sociais tóxicas. Pedro era viciado em discussões online. Gastava horas respondendo a comentários provocativos, entrando em debates intermináveis que só o deixavam frustrado e irritado. Depois de aplicar o protocolo da gratidão inversa, ele começou a ver cada comentário provocativo como uma oportunidade de praticar a paciência e a sabedoria. Em vez de entrar em discussões, ele começou a responder com comentários construtivos ou simplesmente ignorava as provocações. Em pouco tempo, percebeu que estava muito mais feliz e produtivo, usando o tempo que antes desperdiçava em discussões online para investir em seu crescimento pessoal. Caso 4. O trânsito e a raiva no volante. Carlos sofria de raiva no trânsito. Qualquer motorista que cortasse sua frente ou dirigisse devagar o deixava furioso. Aplicando a armadura mental dos imperadores, ele começou a ver o trânsito como seu dojo pessoal para praticar a paciência. Toda vez que se sentia irritado no volante, ele se lembrava: essa pessoa pode estar atrasada para um compromisso importante, pode estar passando por dificuldades que eu não conheço, ou pode simplesmente não ter visto meu carro. Essa mudança de perspectiva transformou completamente sua experiência no trânsito. O mais interessante é que Carlos descobriu que dirigir com raiva não o fazia chegar mais rápido ao destino, mas dirigir com paciência tornava toda a viagem mais agradável e segura. Estes casos demonstram algo fundamental. Os princípios estoicos não são apenas filosofia abstrata. São ferramentas práticas que produzem resultados reais na vida das pessoas reais. A ciência por trás da sabedoria estoical, que é fascinante, é que a ciência moderna confirmou muitas das descobertas dos filósofos estoicos antigos. Pesquisas em neurociência demonstraram que é possível literalmente reprogramar nosso cérebro para reagir de forma diferente aos estímulos estressantes. O Dr. Daniel Siegel, neurocientista de Harvard, descobriu que existe um intervalo neurológico de cerca de 90 segundos entre um estímulo emocional e nossa resposta a ele. Durante esses 90 segundos, nós literalmente escolhemos, consciente ou inconscientemente, como vamos reagir. A técnica da pausa estoica que mencionei earlier aproveita exatamente esse intervalo neurológico.
Estudos de neuroplasticidade mostram que quando praticamos consistentemente novos padrões de resposta emocional, nosso cérebro começa a criar novas conexões neurais que tornam esses padrões automáticos. Em outras palavras, você pode literalmente treinar seu cérebro para ser mais estoico. A pesquisa sobre mindfulness e meditação e práticas muito próximas dos exercícios estoicos demonstra reduções significativas nos níveis de cortisol, hormônio do estresse, melhoras na função imunológica e aumento da atividade no córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela tomada de decisões racionais. Dr. Martin Seligman, pioneiro da psicologia positiva, descobriu que pessoas que praticam o que ele chama de otimismo aprendido, um conceito muito próximo da perspectiva estoica, são significativamente mais resistentes à depressão, ansiedade e outras condições relacionadas ao estresse. O que os estoicos descobriram através da observação e reflexão. A ciência moderna confirma através de estudos controlados e neuroimagem. Temos muito mais controle sobre nossos estados emocionais do que imaginamos. A diferença é que os estoicos desenvolveram esse conhecimento há mais de 2000 anos, enquanto a ciência está apenas começando a entender os mecanismos por trás dessas verdades antigas. Os 3 níveis de liberdade emocional agora. Quero revelar algo que poucos conhecem. Existe uma progressão natural no desenvolvimento da sabedoria estoica. Não é algo que você alcança de uma vez, mas um processo gradual de libertação emocional que acontece em 3 níveis distintos. Nível 1. A liberdade da reação este é o primeiro nível, onde você aprende a não reagir automaticamente às provocações. Você ainda sente a irritação, ainda percebe a provocação, mas consegue escolher conscientemente não reagir de forma destrutiva. Neste nível, você está usando sua força de vontade para controlar suas reações. É como segurar um cavalo selvagem pelas rédeas. Você consegue controlá-lo, mas ainda precisa de esforço constante. A maioria das pessoas que começam a estudar estoicismo fica neste nível por meses ou até anos. Marco Aurélio descreveu este estágio quando escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Neste nível, você está exercitando ativamente esse poder, mas ainda é um exercício consciente e deliberado. Nível 2. A liberdade da perturbação. No segundo nível, algo fundamental muda. Você para de se sentir perturbado pelas provocações. Não é mais uma questão de controlar suas reações. Você simplesmente não se afeta emocionalmente. É como se você tivesse desenvolvido uma imunidade natural às toxinas emocionais. Neste nível, quando alguém tenta te provocar, você sente uma espécie de curiosidade científica em vez de irritação. Você pode até sentir compaixão pela pessoa que está tentando te atacar, porque reconhece que ela está agindo a partir de sua própria dor. Epicteto alcançou este nível quando disse: "Se alguém te conta que uma pessoa falou mal de você, não te justifiques pelo que foi dito, mas responde: ele não conhece os meus outros defeitos. Senão não teria mencionado apenas estes." Note a diferença. Não há raiva, não há defesa, apenas uma observação divertida e desapegada. Nível 3. A liberdade da identificação. Este é o nível mais avançado, alcançado por poucos. Aqui, você não apenas não reage e não se perturba, você não se identifica mais com o alvo das provocações. Você desenvolve uma perspectiva tão ampla e desapegada que ataques pessoais parecem estar sendo dirigidos a outra pessoa. Sêneca descreveu este estado quando escreveu: "Todo homem é tão infeliz quanto acredita ser." No terceiro nível, você percebe que sua verdadeira identidade está além de qualquer coisa que outras pessoas possam dizer sobre você. Você se identifica com sua essência observadora, não com seus papéis, títulos ou características temporárias. Neste nível,
Provocações se tornam completamente irrelevantes, não porque você as ignora, mas porque você literalmente não consegue se ver como o alvo delas. É como se alguém tentasse insultar o céu. O céu não pode ser ofendido porque está além de qualquer categoria que possa ser insultada. A progressão entre esses níveis não é linear nem garantida. Algumas pessoas ficam anos no primeiro nível, outras avançam rapidamente. O importante é entender que cada nível é valioso e que o simples fato de estar no primeiro nível já representa uma transformação enormemente positiva na qualidade de vida. A estratégia dos círculos de Contro levou a compartilhar agora uma das técnicas mais poderosas para acelerar seu progresso através desses níveis de liberdade emocional. É baseada nos círculos de controle de Epicteto, mas adaptada para a vida moderna. Imagine 3 círculos concêntricos: círculo interno, controle total. Este círculo contém apenas as coisas sobre as quais você tem controle absoluto. Seus pensamentos, suas decisões, suas reações, seus valores, seus esforços. Note que este círculo não inclui os resultados dos seus esforços, apenas os esforços em si. A maioria das pessoas gasta apenas 20% de sua energia mental neste círculo, desperdiçando 80% com coisas que estão nos outros círculos. Os estoicos fazem o oposto. Focam 80% de sua atenção no que podem controlar totalmente. Círculo médio, influência parcial oeste. Círculo contém coisas sobre as quais você tem alguma influência, mas não controle total. Relacionamentos, saúde, carreira, reputação. Você pode influenciar essas áreas através de suas ações, mas não pode controlá-las completamente. Pessoas sábias investem energia moderada neste círculo, sempre lembrando que só podem controlar seus esforços, não os resultados. Elas trabalham para influenciar positivamente essas áreas, mas não se apegam aos resultados específicos. Círculo externo, sem controle. Este círculo contém tudo que está completamente fora do seu controle: o tempo, as ações dos outros, eventos mundiais, o passado, o futuro distante. A maioria das pessoas desperdiça energia enorme se preocupando com este círculo. Os estoicos desenvolvem uma indiferença completa em relação a este círculo. Não porque não se importam, mas porque reconhecem que se preocupar com o incontrolável é inútil e autodestrutivo. A aplicação prática dos círculos: toda vez que você se sentir estressado, irritado ou ansioso, faça esta pergunta: em qual círculo está a fonte do meu desconforto? Se está no círculo interno, tome uma ação concreta para resolver a situação. Se está no círculo médio, faça o que estiver ao seu alcance e aceite que o resultado final não depende apenas de você. Se está no círculo externo, pratique a aceitação completa. Não por resignação, mas por sabedoria. Esta técnica é revolucionária porque muda fundamentalmente como você aloca sua energia mental. Em vez de desperdiçar 80% da sua atenção com o que não pode controlar, você investe 80% no que pode controlar totalmente. Marco Aurélio usava uma variação desta técnica. Todas as noites, ele revisava seu dia, identificando quais preocupações pertenciam a qual círculo, gradualmente treinando sua mente para focar apenas no que realmente importava. O paradoxo da força, através da vulnerabilidade aqui, chegamos a um dos conceitos mais contraintuitivos e poderosos do estoicismo. Você se torna mais forte quando para de tentar parecer forte. Deixe-me explicar esse paradoxo que pode transformar completamente sua vida. A maioria das pessoas reage com raiva às provocações porque, inconscientemente, acredita que precisa defender sua imagem. Seu ego, sua reputação, elas veem cada ataque como uma ameaça que precisa ser repelida para manter sua força diante dos outros. Mas os estoicos descobriram algo revolucionário. Verdadeira força vem da capacidade de não precisar provar sua força. Quando você não precisa defender seu ego, você se torna invencível, porque não há nada para atacar.
Sêneca observou isso em sua própria vida. Como um dos homens mais poderosos de Roma, ele estava constantemente sob ataque de inimigos políticos. Mas quanto menos ele reagia às provocações, mais seus inimigos se frustravam e mais sua reputação de sabedoria crescia. A força da transparência, uma das técnicas mais poderosas que Sêneca usava, era o que eu chamo de força da transparência. Quando alguém tentava atacá-lo, apontando seus defeitos, em vez de se defender, ele simplesmente concordava e frequentemente adicionava outros defeitos que o atacante não havia mencionado. Isso criava um efeito psicológico devastador no atacante. Como você ataca alguém que não apenas admite seus defeitos, mas é ainda mais crítico de si mesmo do que você? É como tentar quebrar algo que já está quebrado. Simplesmente não funciona. Esta não é falsa humildade ou autodesprezo. É o reconhecimento maduro de que todos nós somos humanos imperfeitos e que admitir isso nos torna mais fortes, não mais fracos. Quando você para de fingir que é perfeito, você se liberta do fardo impossível de manter essa ilusão. A vulnerabilidade. Como armadura, Marco Aurélio praticava um exercício fascinante. Ele imaginava seus próprios defeitos sendo expostos publicamente e treinava sua mente para não se sentir envergonhado por eles. Ele sabia que um homem que não sente vergonha de suas imperfeições não pode ser chantageado ou manipulado através delas. Esta vulnerabilidade, como armadura, funciona porque remove das outras pessoas exatamente o poder que elas pensam ter sobre você. Quando você não tem nada a esconder, não pode ser ameaçado com exposição. Quando você não tem uma imagem perfeita a manter, não pode ser atacado através de críticas. O poder da admissão. Na próxima vez que alguém te criticar, experimente responder assim: você tem razão. Esse realmente é um dos meus defeitos e estou trabalhando para melhorar. De interessante observação. Vou refletir sobre isso. O efeito é mágico. A pessoa que esperava uma reação defensiva fica completamente desarmada. A conversa muda de um ataque para uma discussão construtiva. Você demonstra uma força verdadeira que impressiona muito mais do que qualquer tentativa de parecer invulnerável. Este paradoxo, força através da vulnerabilidade, é um dos insights mais profundos da filosofia estoica. Ele revela que nossa necessidade de parecer forte é, na verdade, nossa maior fraqueza. A prática avançada. O amor pelos inimigos. Chegamos agora ao ensinamento mais avançado e transformador de toda a filosofia estoica: como transformar seus inimigos em professores e, eventualmente, desenvolver algo próximo ao amor por aqueles que te provocam. Isso pode soar impossível ou até mesmo patológico, mas deixe-me explicar a lógica profunda por trás desta prática. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se parecer com seu inimigo. Mas ele foi além. O homem que te prejudica está sendo prejudicado primeiro por sua própria ignorância. Esta perspectiva muda tudo. Quando alguém te ataca, essa pessoa está revelando sua própria dor, suas próprias limitações, suas próprias feridas não curadas. Em vez de ver essa pessoa como um inimigo, você pode começar a vê-la como um paciente que precisa de cura. O exercício da humanização. Toda vez que alguém te provocar, pratique este exercício mental. Imagine essa pessoa como uma criança de 5 anos. Que experiências ela pode ter vivido para desenvolver a necessidade de machucar os outros? Que dor ela pode estar carregando que a leva a descontar nos outros? Este não é um exercício de piedade condescendente, mas de compreensão profunda da condição humana. Pessoas que machucam os outros estão sempre tentando aliviar algum sofrimento interno. Reconhecer isso não justifica o comportamento delas, mas te liberta da necessidade de levá-lo para o lado pessoal. A gratidão pelos provocadores. Sêneca praticava algo ainda mais avançado. Ele sentia gratidão genuína por pessoas que o provocavam.
porque elas lhe davam oportunidades de praticar suas virtudes. Sem pessoas difíceis, como ele poderia desenvolver paciência? Sem críticas injustas, como ele poderia fortalecer sua autoconfiança? Essa perspectiva transforma completamente sua relação com o conflito. Em vez de evitar pessoas difíceis, você começa a vê-las como parceiros não intencionais no seu desenvolvimento pessoal. Elas te oferecem algo que pessoas gentis não podem oferecer: resistência para fortalecer seu caráter. O amor estoico, amor pelos inimigos estoico, não é um sentimento piegas ou romântico. É uma forma elevada de compreensão e compaixão, baseada na sabedoria de que todos nós estamos fazendo o melhor que podemos, com o nível de consciência que temos. Epicteto, que foi escravo e sofreu abusos, chegou a este nível de compreensão. Ele não odiava seus torturadores porque reconhecia que eles estavam agindo a partir de sua própria ignorância e sofrimento. Esta perspectiva não o tornou passivo ou submisso, o tornou invencível. Quando você desenvolve esta capacidade de amar, ou pelo menos compreender profundamente, aqueles que te provocam, você atinge um nível de liberdade emocional que poucos seres humanos experimentam. Você se torna literalmente invulnerável aos ataques emocionais, porque não vê mais ataques, vê apenas oportunidades de exercitar sua sabedoria e compaixão, integrando tudo. Seu plano de transformação, agora que você conhece todos os princípios e técnicas fundamentais, vou apresentar um plano estruturado para integrar essa sabedoria na sua vida diária. Esta não é teoria abstrata, é um sistema prático testado por milhares de pessoas ao longo dos séculos. Semana 1-2. Fundação da consciência seu. Objetivo nestas primeiras 2 semanas é simplesmente desenvolver consciência dos seus padrões de reação. Não tente ainda mudar nada, apenas observe. Carregue um pequeno caderno ou use seu celular para registrar toda vez que se sentir irritado por alguém. Anote o que a pessoa fez ou disse, como você reagiu, como se sentiu depois. No final de cada dia, revise suas anotações sem julgamento. Você está coletando dados sobre seus padrões automáticos de reação. Semana 3-4. Implementando a pausa agora, comece a aplicar a técnica da pausa estoica. Toda vez que sentir irritação surgindo, pause por 3 segundos e respire profundamente. Não se preocupe em ter a resposta perfeita, apenas pratique pausar. Durante a pausa, lembre-se desta frase de Marco Aurélio: entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Semana 5-6. Aplicando os 3 filtros, agora adicione a técnica dos 3 filtros. Durante sua pausa de 3 segundos, pergunte rapidamente: é verdade? É útil? É gentil? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, você sabe que pode descartar a provocação como ruído desnecessário. Semana 7-8. Desenvolvendo os círculos de controle. Comece a categorizar suas preocupações usando os círculos de controle. Toda vez que se sentir estressado, pergunte: isso está no meu círculo de controle total, parcial ou nenhum? Foque toda a sua energia de ação no círculo de controle total, alguma energia no círculo de influência parcial e 0 energia no círculo sem controle. Semana 9-10, praticando a indiferença estratégica, agora comece a praticar ativamente não reagir a provocações pequenas. Escolha situações de baixo risco, como comentários irritantes de desconhecidos online, para praticar suas novas habilidades. Semana 11-12, integrando a perspectiva. Superior, comece a aplicar a armadura mental dos imperadores. Antes de situações potencialmente provocativas, ative mentalmente os 3 escudos: perspectiva, tempo e mortalidade. Mês 4 em diante, refinamento e maestria. Agora você já tem todas as ferramentas básicas.
O foco muda para refinamento e aplicação em situações progressivamente mais desafiadoras. Indicadores de progresso. Como saber se você está progredindo? Aqui estão os sinais claros. Você para de perder sono por causa de conflitos interpessoais 2. Suas reações se tornam mais lentas e deliberadas. Você sente curiosidade em vez de raiva quando provocado 4. Pessoas começam a comentar sobre sua calma em situações estressantes 5. Você desenvolve compaixão genuína por pessoas difíceis. Discussões antigas parecem triviais em retrospectiva 7. Você se sente energizado em vez de drenado após conflitos. Lembre-se, este é um processo gradual. Não espere perfeição imediata. Os próprios Marco Aurélio e Sêneca levaram décadas para dominar estes princípios. Seja paciente consigo mesmo enquanto desenvolve estas habilidades que irão transformar não apenas como você lida com provocações, mas como você experiencia a vida inteira, mantendo a chama acesa. Recursos para continuidade. Transformação real acontece através da prática consistente ao longo do tempo. Por isso, quero deixar você com recursos específicos para manter essa jornada de crescimento viva e ativa. Leituras diárias, recomendadas, todo dia. Leia pelo menos uma passagem das Meditações de Marco Aurélio ou das Cartas de Sêneca. Não apenas leia, reflita sobre como aplicar aquela sabedoria específica no seu dia. Aqui no canal Mentalidade Estoica, postamos regularmente reflexões diárias baseadas nos textos originais dos filósofos estoicos. Se inscreva e ative as notificações para receber essa dose diária de sabedoria ancestral aplicada à vida moderna. Comunidade de prática, encontre ou forme um grupo de pessoas interessadas em filosofia estoica. Pode ser online ou presencial. Compartilhar experiências e desafios com outros praticantes acelera enormemente seu progresso. Nossa comunidade do canal Mentalidade Estoica é um local seguro para compartilhar suas experiências, fazer perguntas e receber suporte de outras pessoas que estão na mesma jornada de transformação. Mentores virtuais. Escolha um dos grandes filósofos estoicos como seu mentor virtual. Toda vez que enfrentar uma situação desafiadora, pergunte-se: o que Marco Aurélio faria? Ou como Sêneca reagiria? Com o tempo, você desenvolve uma sabedoria internalizada que funciona como um conselheiro interno sempre disponível. Rituais de reforço. Crie rituais simples que reforcem seus novos padrões mentais. Uma frase estoica como papel de parede do celular, um lembrete diário para praticar gratidão, uma reflexão semanal sobre seu progresso, um mantra pessoal para momentos de estresse. Aplicação progressiva. Não tente aplicar todas as técnicas simultaneamente. Domine uma por vez. Comece com a pausa estoica 2. Adicione os 3 filtros 3. Incorpore os círculos de controle. Desenvolva a indiferença estratégica 5. Pratique a armadura mental. Cada técnica que você domina torna as próximas mais fáceis de implementar. Conclusão: sua nova vida. Aguarda, chegamos ao final desta jornada transformadora, mas na verdade este é apenas o começo. Você agora possui as ferramentas que os maiores líderes e pensadores da história usaram para manter sua paz interior em meio ao caos do mundo. Imagine como seria sua vida se você nunca mais perdesse o controle emocional por causa das ações dos outros. Imagine a energia que você teria se não desperdiçasse mais tempo e atenção com provocações insignificantes. Imagine a confiança que sentiria, sabendo que nada nem ninguém pode tirar sua paz interior sem sua permissão. Essa não é uma fantasia impossível. É o resultado natural da aplicação consistente dos princípios que você aprendeu hoje. Milhares de pessoas ao longo da história já provaram que essa transformação é possível. A única pergunta que resta é: você está disposto a fazer o trabalho necessário? Marco Aurélio escreveu:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Esta não é apenas uma frase bonita, é um mapa para uma vida de liberdade emocional absoluta. Os próximos meses serão cruciais. Você pode deixar este conhecimento se tornar apenas mais uma informação interessante que você esqueceu depois de uma semana. Ou pode usar este conhecimento para criar uma revolução silenciosa na sua vida interior. A escolha é sua. Mas se você escolher o caminho da transformação, saiba que não estará sozinho. Toda vez que você aplicar estes princípios, estará se juntando a uma linhagem ininterrupta de pessoas que escolheram a sabedoria em vez da reatividade, a paz interior em vez do drama externo. E lembre-se, não se trata de nunca mais sentir emoções. Trata-se de sentir apenas as emoções que valem a pena sentir. Trata-se de investir sua energia emocional apenas naquilo que realmente merece sua atenção. Trata-se de se tornar o mestre da sua própria experiência de vida. Então, qual vai ser? Você vai continuar sendo refém das provocações dos outros ou vai assumir o controle total da sua paz interior? Você vai continuar desperdiçando energia com dramas desnecessários ou vai canalizar essa energia para criar a vida extraordinária que merece? A resposta está nas suas próximas ações. Cada vez que você aplicar o que aprendeu hoje, estará votando no tipo de pessoa que quer se tornar. E eu acredito que você quer se tornar alguém extraordinário. Antes de você sair, deixe um like neste vídeo se ele agregou valor à sua vida. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal Mentalidade Estoica, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para receber todas as nossas reflexões sobre como viver uma vida de sabedoria e propósito. Nos comentários, me conte, qual foi o insight mais poderoso que você teve assistindo este vídeo? Que situação da sua vida você vai começar a ver de forma diferente a partir de agora? Sua jornada para a liberdade emocional completa começa agora. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não podem mais caminhar fisicamente ao seu lado, mas seus ensinamentos podem. Use-os, aplique-os, viva-os. E lembre-se sempre, você é muito mais forte do que imagina, muito mais sábio do que acredita e muito mais livre do que percebe. O único que pode tirar isso de você é você mesmo. Até o próximo vídeo. Mantenha-se estoico, mantenha-se sábio e, principalmente, mantenha-se livre. Este foi mais um conteúdo do canal Mentalidade Estoica, transformando vidas através da sabedoria ancestral aplicada ao mundo moderno.